Bom, ele tá informando. Entrou já? Como é que a gente já sabe que tá funcionando? Vai entrando. Não sei, acho que vai aparecendo. Ai, gente. E aí, gente? O pessoal entrando, vamos aguardar. Deixa eu ir dando um oi. Vamos acenando. Vocês estão escutando a gente? Vocês estão escutando a gente direitinho? Avisem aí, por favor. Cadê o óculos de perto? Tá entregando a idade, Vivi? Eu acho que vai chegar. Sim, estão escutando. Vocês estão escutando direitinho, que maravilha, porque a Vivi tem tanta coisa pra falar, gente. Não podemos perder nada que essa mulher vai falar. Deixa eu ver aqui, vamos aguardar. Obrigada, Su. Obrigada, Gi. Pessoal, obrigada por vocês já estarem entrando. Pra gente é um prazer. Nós estamos fazendo hoje uma live num formato super diferente, que é um cafezinho. Inclusive, ela tá colocando um cafezinho numa xícara maravilhosa. Que isso, Vivi? É lua touro, gente. Lua touro. É, lua touro? Ó, tchim. Tchim. Ó, vocês já pegaram o cafezinho de vocês? Meus amores, quero agradecer a presença de todos vocês. Nós hoje queremos falar um pouquinho sobre esse universo, né? Está em constante mudanças, transformações. Como todos sabem, eu sou uma grande buscadora espiritual. Muitos estão agora me perguntando se eu sou astróloga. Eu falei, não sou. Chique. Eu sou mitidinha astróloga. Pode fazer curso, né? Posso. Comigo, né? Olha lá, gente, já tá fazendo. Olha, gente, já tá vendendo curso pra mim. Capricorniana, gente. Mas é porque eu acho que é super importante e entrelaça com o meu tema, que é a nossa transformação pessoal, o desenvolvimento, né, e o autoconhecimento. E a astrologia, ela veio pra mim desde o primeiro momento que eu fiz o mapa com a Vivi, me trouxe um norte, me trouxe uma ferramenta maravilhosa para que eu pudesse conduzir, né, a minha vida entendendo o que o universo estava me pedindo. E é por isso que eu gosto de fazer as lives, trazer vídeos com a Vivi e tudo que envolve, né, as outras ferramentas do universo. Porque isso nos ajuda a conduzir melhor, a seguir o fluxo, né? É ir de acordo com a maré. Já passou o tempo que a gente ia contra a maré, do meu jeito, eu sou assim. Não, peraí, vamos entender. Então nada melhor do que trazer a Vivi, que sempre me acompanha e compra aí todas as minhas ideias, né, Vivi? Obrigada. Essa capricorniana maravilhosa. E aí, Vivi, fala um pouquinho do que o tema, né, que nós vamos permear hoje. Então assim, eu acho que quando a gente falou, vamos fazer uma live, o que a gente fala, né? Eu falei, vamos falar do mundo, né? O que tá acontecendo no mundo. Bom, né? A gente tá vendo aí o mundo em polvorosa, mas o que esses astros, o que esse céu tá fazendo com esse mundo? Porque existe os acontecimentos, né? Inclusive geopolíticos que estão aí pipocando, mas eu acredito, e todos os astrólogos também acreditam nisso, acho que todas as pessoas que acreditam na astrologia, que tudo acontece por uma influência muito grande desse céu. Então, o céu está em polvorosa, e por conta dele estar em polvorosa, a gente aqui sente, né? Assim na terra como no céu. Então, a gente vai se movendo, vai se mexendo de acordo com essa movimentação cósmica, né? Então a gente vem de anos, na verdade a gente sempre vai ter temas, né? É muito difícil você ter um ano onde você... é um ano mega tranquilo. Acho que a gente não escutou isso. Eu, desde que eu estudo astrologia, desde 90, eu nunca escutei. Pode Esse ser ano... um ciclo, né? Um ciclo. Isso pode ser pra mim, no meu ano, mas a nível de mundo, não, porque o céu tá se movendo. A gente tem os aspectos que estão sempre acontecendo, as quadraturas, as oposições que estão sempre na movimentação, e isso vai tensionar. Só que dentro desse universo, a gente vai ter momentos que é onde a gente tem aqueles picos de maior tensão ou de maior movimentação.
Então, eu sempre falo isso, né, gente? Desde 2012, eu sempre volto a 2012, porque lá em 2012 começou um grande marco de uma grande mudança, né? De realmente uma mudança de padrão, uma mudança energética, uma mudança a nível espiritual, né? Pode parecer meio místico a fala, mas é isso, assim, a gente está mudando de fase no jogo da vida, né? No jogo do planeta a gente está mudando. Então, se a gente olhar as notícias, as reportagens lá de 2012, a gente vai ver que de lá para cá o mundo é outro, né? E eu acho que é até interessante a gente também fazer essa reflexão. O que foi que aconteceu na sua vida em 2012, né? Houve O que de lá para cá modificou, né? Hoje em dia, eu trabalho muito com uma astrologia que eu, junto com duas parceiras, a gente fez a astrobiografia, né? Uau. Que é muito desse lugar de olhar para a biografia junto com o seu mapa e se fazer perguntas. Então, nas minhas turmas eu falo, estou ensinando vocês a perguntar. Não sei se a gente vai ter todas as respostas, mas a gente vai perguntar. Então, desde 2012, o mundo está numa transformação muito grande. Quando a gente chegou ali em 2019, 2020, 2019 principalmente, a gente sabia que 2020 ia ser um ano muito diferente. Que muitos astrólogos, até especializados na astrologia mundial, entenderam, gente, deve ter uma guerra. Eu também já falei disso aqui com a Gi algumas vezes. E a gente não viveu uma guerra, mas a gente viveu em tempos de guerra e eu acho que as pessoas não entenderam muito a lição. Da pandemia? Né? O significado que teve ali dessa bota todo mundo pra casinha, vai todo mundo pra cadeira do pensamento e vamos tentar fazer uma diferença, né? Ser diferentes e modificar o mundo. Uma galera modificou, né? A gente fala assim, mas eu conheço muitas pessoas que a vida modificou depois da pandemia, mas o mundo não. O mundo não. Não, e é muito interessante o que a pandemia também trouxe, né? Que as pessoas ficavam dentro das suas casas e as que ficavam doentes, elas eram isoladas dentro da própria casa, para que elas pudessem entrar em contato com elas, né? Exatamente. Então, muitas pessoas que entenderam o recado se trabalharam e continuaram esse. Muitos outros despertaram o quê? O que também já estava dentro, que eram doenças crônicas, depressões e tudo mais. Que é o que o corpo físico, quando chega no corpo físico, né? É porque todo o resto já deu todos os sinais e você não percebeu, né? Então, exatamente, muitas pessoas ainda não se despertaram porque elas também ainda não olharam para isso, elas não querem olhar. Quantas vezes eu já escutei isso assim, mas se na minha vida tá tudo bem, tipo, não quero olhar para isso. Se eu olhar para isso, eu separo. Se eu olhar para isso, eu mudo de emprego. É o medo mesmo, né, Vivi? E aí é o medo coletivo. Se eu tenho medo, você tem medo, todos têm medo. E o medo é uma energia, talvez seja a energia de mais baixo padrão. É uma das, né? Nas frequências da radiestesia, ela é uma das mais baixas. No frequencial de energia, o medo ele é paralisador. E ele gera tantas outras energias, né? Eu chamo de oitavas superiores e oitavas inferiores. E aí ele vai colocar nessas oitavas inferiores e você vai paralisando. Enfim. Então a gente veio com essa demanda, né? Tô fazendo alguns marcos, 2012, 2020. Então a gente vem numa subida, por incrível que pareça, a gente está numa ascensão, né? Tem gente que não vai achar, não, mas a gente está ascendendo, a gente está voltando para o topo da montanha, então a gente caiu num buracão e a gente está lá na nossa escalada. E 2025 é o ano em que a escalada literalmente começou. Né? Então a gente tem ali 21, 22, 23, 24, já como uma subida, mas tipo, o que tá faltando? Pegou a mochila, pegou a lanterna e a gente estava se equipando e agora a escalada da montanha literalmente começou. 2025 é um ano muito difícil. É difícil por quê? Né? Vou dar uma explicação astrológica. Porque a gente tem os planetas grandes, que a gente chama, ou transpessoais, transsaturninos, que é depois Saturno, então é Saturno, Urano, né? Urano, Netuno e Plutão. E esses planetas, incluindo Saturno, eles movimentam muito mais lentamente e eles todos estão movimentando esse ano. Todo mundo. Né? Começou lá com Plutão, a gente já fez live falando especificamente do Plutão, então o Plutão vem numa modificação desde ali de final de 23.
O ano passado, no final do ano, de vez, né, início desse ano, ele entrou em Aquário, ele não sai mais, ele não vai mais visitar Capricórnio. Ai, gente, eu adorei esse evento. Capricórnio, mas ele fez a movimentação de vez esse ano, né, e ficando 20 anos dentro da energia de Aquário. O Urano, o Netuno, que movimenta a cada 12, 14 anos, vai movimentar esse ano, já movimentou agora, né, ele estava em Peixes, foi para Áries. Volta a Peixes, mas fica de vez em Áries a partir do ano que vem, mas ele movimentou. É o dragão despertando, né? Mexeu. O Urano, que se movimenta a cada 7 anos, se movimenta agora em julho. Tá todo mundo, ó. Ele estava em Touro há 7 anos, ele vai a Gêmeos, volta a Touro e fica em Gêmeos de vez o ano que vem, mas esse ano ele movimenta. O Saturno estava em Peixes há 2 anos e meio, se movimenta, vai a Áries, entende? Tô falando astrologuês, mas o que eu quero traduzir é: todos os grandões estão se mexendo. Então esse é um convite para nós, né? Vamos Quando mexer. os grandes se mexem, é quase uma acomodação do terreno, né? É o subsolo se movimentando, é o céu se movimentando. Então tem um efeito na terra, no solo, na terra, e tem um efeito energético. E eles estão indo para signos, né, que tem como elemento ar e fogo. Eu ia até te perguntar, assim, é lógico que a gente está falando de um coletivo, né? Igual quando o Plutão, né, está agora e está retrógrado em Aquário, a gente está falando de um coletivo. Mas existem, sim, aqueles signos que são os mais impactados, né? Sim, neste momento, por sim, exemplo, agora. Sim, quando tem essas mexidas, lógico, as pessoas que têm Sol, ascendente, cauda e cabeça, né, que é o nó do norte e o nó do sul, que algumas pessoas conhecem, assim, que é o eixo kármico, dentro desses signos, isso vai mexer, vai afetar elas pessoalmente. Não necessariamente agora, do porque ar tem e uma fogo. Questão de. Sim, do ar e tem fogo. uma questão de grau, enfim, né? E é muito particular. Mas tanto a nível pessoal quanto coletivo, tem uma movimentação muito grande. E aí você pensa, são signos que vão para o ar e para o fogo. Vamos pensar rapidinho no que é o ar e no que é o fogo. Qual é a combinação? O que o fogo precisa para entrar em erupção? De ar. Já. Ele é uma combustão, né? Então, quando eu apago esse fogo, se o ar for maior, eu apago esse fogo, ou ele queima a floresta. Então a gente está num ano que a gente tem essa temática, assim, as coisas elas acabam e apagam e a gente não consegue realizar, ou elas ganham uma movimentação muito grande. Então a gente tem uma galera que tá apática, apagada pelo fogo, né? Tô xoxa, tô capenga. Porque depois eu vou explicar, tem outros planetas, outros signos que estão envolvidos, então ficou apagadinha. Ou tem uma outra galera que tá completamente na ação, numa ebulição, até se atropelando, mas assim... Mas tá indo. Tá indo. Eu às vezes falo, gente, é melhor ir atropelando do que não ir, né? Exatamente. Dependendo da situação, do momento e da pessoa, às vezes é melhor, faça, né? Faça. Daqui a pouco a gente equilibra. Daqui a pouco a gente sintoniza isso. Agora, então, deu pra entender mais ou menos, assim, esse astrologuês aqui, tentando fazer uma tradução simultânea, né? Só pra explicar que o mundo está passando por uma grande movimentação. E aí é muito legal, porque eu atendo gente... Outro dia alguém me perguntou assim, Vivi, qual é o seu nicho? Eu falei, não tem nicho. Eu atendo todas as pessoas. São pessoas. Assim, homens, mulheres... gente de tudo quanto é tipo de profissão, não tem nicho, de verdade. E eu adoro, porque na verdade eu entendo um pouquinho de cada um traz um pouquinho dessa assim história. Que a gente aprende, né? E aí eu vejo assim, troca. sim, as pessoas mais variadas, das profissões e das áreas e da espiritualidade mais variada, todo mundo tem uma temática que o mundo tá mudando, né? O mundo tá mudando. Então, seja católico, evangélico, espírita, kardecista, as descendências de afro, os espiritualistas de uma maneira, os que estudam ciências espirituais, todo mundo tem uma mesma fala. O mundo está mudando. Aí cada um vai falar, não, o mundo está mudando a escala, está mudando a frequência. E cada um fala, numa outra dimensão, traduz de uma outra forma. Traduz no seu jeitinho, né? Daquilo que é a sua corrente, as palavras da sua corrente espiritual.
mas isso é unânime. O mundo está mudando. E, gente, o mundo está mudando. Sim. O mundo, na minha opinião, ele já deu uma grande mudada. E as pessoas, só que tem uma escala de pessoas que não querem que essa mudança aconteça. E seguram a qualquer custo esse mundo de ir. Então, elas sentem que tem algo acontecendo, e eu adoro conversar com todos os tipos de pessoas justamente para isso, né? Pra gente trazer essa reflexão, que senão a gente fica só dentro de uma questão mais espiritual, mística e tal. E aí é muito interessante quando eu converso com essas pessoas e elas falam: eu tô me sentindo estranha. Elas não sabem, não conseguem detectar, né? Eu tô me sentindo assim, incomodada, sabe? Eu tô triste com o meu trabalho, só que elas não sabem por onde começar. E eu acho que o grande lance é aí, entendeu? É quando você começa a sentir essa incomodação, é quando a sua mudança, né, ela acontece. Pelo menos comigo foi assim, né? Houve uma... não foi uma virada de chave, porque não foi tão rápido assim, mas existe algum momento que a incomodação, ela vem bem devagar, e aí ela vai vindo com mais intensidade até o ponto que você não consegue mais ficar nesse lugar. E aí é muito legal quando você escuta tudo isso, cada um trazendo, o universo está mudando, o mundo está mudando, a política está mudando, a frequência está mudando, e a frequência está mesmo, e cada vez mais eu estou muito ligada com a questão de frequência, né? Sim. E é quando a gente realmente consegue olhar para isso como um todo e percebe, está mudando. E qual é a minha participação nessa mudança? Que eu acho que não adianta o mundo todo mudar e você continuar naquela situação de, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu não quero mudar. A questão antes, ao meu ver, tá? É muito pessoal isso. A gente era convidada à mudança. Eu não acho que a gente está recebendo mais esse convite. É convocação de guerra, né? É tipo assim, ou você vai, ou você vai, né? É isso. É exatamente isso. E é o que Plutão faz, né? E é o que o Plutão faz. E aí é o que eu falo dessa galera que está resistindo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o mundo, para os acontecimentos do mundo, e a gente vê tanta guerra, por exemplo, tem horas que eu falo, meu pai do céu, a gente está em 2025, com tanta tecnologia de ponta acontecendo, com tanta mudança, e a gente ainda guerreia, né? Assim, Como lá atrás, né? Como meu filho ama Viking, vê aquelas histórias de Viking. Aí eu fico às vezes vendo com ele a igualzinho, série, nada eu falo, mudou. cara, o que mudou? Mudou a arma de fogo, né? Que piorou, no caso. Né? Só. Então, por quê? Porque uma galera resiste nos temas, né? A gente tem muitas temáticas acontecendo que, entre parênteses, as pessoas falam, é muito mimimi, né? Então, é um excesso de mimimi. Todo mimimi podem olhar, porque tem uma coisa muito boa pra você abrir sua cabeça nos mimimis. Pode ter excesso? Pode, mas às vezes é no excesso que a gente consegue chamar a atenção. Sim. Então, quando vira mimimi, né, e assim, tem muita coisa sendo deflagrada, né, assim, sendo noticiada. Isso, pra mim, são todas questões que a gente precisa olhar urgentemente no mundo. Porque o mundo, meus caros, mudou. E esse ano vem dizer isso pra gente. O mundo mudou, a tecnologia tá aí. Então essa entrada do Plutão em Aquário tá trazendo tantos temas, né? Eu acho que se a gente tem que pontuar o que vem acontecendo ali de janeiro pra cá. Pra mim, essa coisa da inteligência artificial é uma temática do Plutão em Aquário. E foi quando ele entrou de vez, né? E aí começou, não, porque a China agora tem uma inteligência melhor, porque não sei o que, blá, 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 blá. E o papo é a inteligência artificial e o que ela consegue fazer. Aí uma galera vai dizer, ela vai acabar com o ser humano, ela vai destruir o ser humano, a gente vai virar robô. Eu, particularmente, não acho nada disso. Eu acho que ela tá aqui a nosso favor se a gente souber utilizá-la. Como tudo, né? Como tudo na vida. Como toda e qualquer ferramenta. Agora, ela tá aí, né? O Plutão tá em Aquário. O Aquário é um signo diferente, é um signo de futuro, é o signo que vem trazer as inovações. Plutão é o planeta transformador, o planeta que diz, até aqui foi de um jeito, agora não será mais. Somos capricornianas e passamos pro Plutãozão no nosso céu e a gente sabe o que ficou para trás depois que ele passou. A grande transformação que ele causa. Então, Aquário é signo de coletivo. Olha como isso é significativo, gente. Ele é um signo de coletivo. O coletivo está mudando. O coletivo precisa se transformar.
Plutão em Aquário, todo signo tem um planeta que toma conta dele. Quem toma conta do Aquário é o Urano, que hoje está em Touro, saindo de Touro. E o Touro é a natureza, é a terra, é os valores, é o dinheiro, é os investimentos. Estou falando uma coisa muito rápida aqui, tá? Pra gente notar que os últimos anos, como mudou a nossa questão de dinheiro, de valores, os bancos pela internet, os bancos virtuais, o dinheiro virtual. Então teve uma modificação, porque o Urano modifica com o Aquário e traz o novo. Agora o Urano vai chegar em Gêmeos, que é o signo da comunicação. Do pensamento, do mental concreto, da fala, né, da maneira com que a gente se comunica. Lá quando ele teve em Gêmeos, há 84 anos atrás, ele trouxe toda uma mudança na maneira de se comunicar, das notícias. E hoje, junto com a inteligência artificial que o Plutão em Aquário está trazendo, qual é a grande mudança dessa comunicação? A gente vai mudar. E aí, assim, gente, não adianta a gente segurar, porque a mudança acontece, então a gente tem que fazer a gente tem que se integrar a ela sem perder os nossos próprios valores. Esse é um grande desafio, né? Eu acho que para tudo, porque é super cômodo pra gente. Eu consegui esse espaço, eu vou manter ele aqui desse jeito, tá sendo gostoso. E aí a vida tá te pedindo para fazer mais. Olha só, eu tenho uma coisa muito mais legal, mas você vai ter que passar pelo processo. Aí a pessoa, não sei. Porque é desconfortável, né? É aquele acho que é o barra de axis, né? A técnica da barra de axis que fala, o que mais? O que mais? Né? O que mais? O que mais? Só isso? Não! Não! O que mais, né? Você arrumar a casa, você olha, tá bonitinho assim, tá? Mas o que mais que eu posso botar aqui? Exatamente. Então, é isso, né, gente? Assim, tô falando de novo, muito rapidamente, dentro de um contexto só para contextualizar a gente. Vou falar só mais um, que é o Netuno, que tá aí em Peixes, que ficou em Peixes. O Peixes é regido pelo Netuno, então o Netuno ficou em casa durante 14 anos, quase isso. Ele agora foi a Áries, então pensa... Peixes, e a gente vai falar bastante daqui a pouquinho do Peixes. Peixes aí, é o galera signo... de Peixes, tem uma galerinha aí de Peixes aqui. Peixes é o signo da água, é o signo da água mais água, né? As águas profundas, os mares. Netuno é o regente desse lugar. Tem a ver com tudo aquilo que é do âmbito do espiritual, da arte, do psique, do comportamento humano, da espiritualidade, o mundo energético. Então esse Netuno, ele ficou esse tempo todo trazendo pra gente muita anestesia, né? Muita gente anestesiada, muita gente se iludindo, muitas ilusões foram criadas também com esse Netuno. Expectativas foram criadas e ilusões também. Muita, né? O mundo, assim, o brasileiro, numa maneira geral, a gente tem um aspecto forte com o Netuno no mapa do Brasil, então a gente tá numa anestesia, não estamos reagindo, tá todo mundo meio anestesiado. É que eu acho que ninguém tá entendendo. É tanta coisa que... Mas isso vai passar. Vai passar, né? Então esse Netuno trouxe várias ferramentas espirituais. Você vê a quantidade de técnicas espirituais, hoje não tem desculpa, de ferramentas espirituais que foram criadas de 2012, foi quando ele entra em Peixes pra cá, né? Esse é um grande marco lá. Então, tá mudando. As coisas foram chegando, muitas coisas, para acordar a gente para uma consciência. E agora ele vai a Áries. Depois a gente pode falar disso mais rápido, um dia especificamente, mas só pra gente ter uma ideia. Áries, um signo de fogo, um signo de ação. Um signo que pega e faz, né? Ele não sabe se ele vai continuar, se ele fez a coisa certa. E começa. Mas ele responde, ele chuta a bola, não sabe pra onde, muitas das vezes, mas ele é o signo que todos nós temos que chamar a força dele. Por exemplo, é ele que desperta todo dia a gente da cama. Bora! Esse soldadinho sentinela na porta do quartel é ariano. E o Netuno vai pra lá. Aí você pensa, peraí, o que ele... Né, o Netuno meio ele vai anestesiar o Áries? Ele vai inundar esse Áries? Até pode ter esse risco, né? Porque Áries é fogo, é um fogo pequeno. O Netuno é grande água, ele pode afogar o Áries. Mas o que eu penso não é isso, gente. Eu acho que agora chegou a hora da gente botar a vida
pro jogo. Vou falar numa linguagem moderna. Mesmo não sabendo dos como, meus filhos, né? Não, mesmo não sabendo como, assim, ou não. Ou, Gi, a gente fez muita coisa. As pessoas estão buscando muitas coisas. Não, tô dizendo até pra quem tá começando, sabe? Sim. Tá se despertando agora. Cara, só começa e só vai. Abre os olhinhos, né? Assim, olha a vida passa. Então, o que eu estou começando a entender dessa energia do Netuno em Áries é executa. Fez tanta coisa, buscou tanto conhecimento, né? Tá pesquisando tanta coisa, tá aí conversando com a inteligência artificial, fazendo 1000 perguntas para ela. Tá, mas agora tem uma vida que espera por você lá fora. Vambora, vamos executar, né? É a execução. Sim. Para mim tem um marco, eu falo que eu não vou falar, daqui a pouco eu falo, né? Mas assim, que é o Papa, a troca de Papa. O Papa Francisco, ele entrou exatamente quando o Netuno chegou em Peixes. E o papado dele foi durante esse Netuno em Peixes. E olha quem ele foi, olha o que ele representou. Né? Eu sempre falo da igreja, assim, eu não sou católica, nunca fui católica, mas a igreja católica, ela tem uma abrangência, queira a gente sim, queira a gente não. E os papas têm uma representação, principalmente política no mundo, né? De mediadores. Ou de pessoas que, né, assim, que incentivam um novo começo. E olha quem foi, enfim, olha quem foi Papa Francisco. Acho que praticamente todas as pessoas eram tocadas pela fala dele, ou para contestar ou para amar. Independente da religião, né? E olha o que ele causou dentro da igreja. Tem gente que fala assim, mas ele não fez tanta coisa. Gente, ele fez. Só de dar a benção à homossexualidade, pelo amor de Deus, né, assim... Né? Tipo, não, todo mundo é ser humano e todo mundo é bem-vindo na casa do pai. Pra mim, isso ele não precisava ter falado mais nada. Essa fala é linda, né? Não é? Enfim. E aí ele fez esse caminho. Ele foi como se ele fosse despertando as florezinhas. Sabe aquelas florzinhas que a gente toca, elas dormem? É como se eles pegassem elas e despertassem. E esse Papa, o Leão XIV, que é muito interessante até a escolha do nome dele, ele entra com Netuno em Áries. Que vai colocar pra agir. Então, assim... Dá continuidade, será? Dá continuidade, eu acredito que sim. Acredito realmente, não em tudo, talvez, né? Não da maneira com que a gente espere, não sei. Sim. Mas ele tem uma ação. Ele entra com o céu, com o Netuno em Áries. Não tava, ele podia ter pego ainda o restinho ali do Netuno, mas foi bem na troca do Netuno em Áries. Pra mim, isso é muito significativo. Algumas pessoas podem, eu acho muito interessante, aí eu acho muito legal dizer, né? Muitas pessoas não conseguem associar a astrologia com o que acontece no mundo, né? É só uma coincidência. É só uma coincidência. Exatamente. É só uma coincidência. Ah, podia ser em qualquer momento, tá? Podia, mas foi nesse dia. Foi nesse dia. Engraçado, né? Quando a gente analisa o mapa do dia, a hora, foi tão interessante no dia do papado, porque eu tive uma desmarcação. E eu tava à toa, né? À toa que a gente nunca fica à toa. Aí meu filho falou, mãe, aí eu sentei e vi toda a movimentação. Enfim, a gente, astróloga, né? Astróloga é mapa na mão. Mapa na mão, que tudo que acontece. Cada notícia eu tirava um mapa. Eu fiquei tirando vários mapas. E eu falei, olha o céu, né? Uma lua em Libra, que é o equilíbrio. Então, assim, gente, eu acho que tem muita coisa ainda pra rolar nesse papado, mas isso é um papo pra outro dia. Mas isso faz parte do acontecimento desses últimos tempos. Então... Quando a gente pensa assim, voltando, né? Nossa, mas tá muito estranha essa energia. Tá, a gente quer, mas a gente não quer. A gente tem vontade de dormir. A gente chegou aqui... Eu já cheguei falando alguma coisa. O que tá acontecendo com esse céu? Eu falei, ai, Gia, realmente, assim, eu tô super afastada. Tô aqui há um tempão, até sem entrar no Instagram, né? Gente, falar com a Viviane é a coisa mais difícil. Eu falei, Vivi, você tá cada dia pior. Tô abduzindo. Eu tô falando a verdade. Só que eu consigo compreendê-la e justamente que eu falei, cara, a gente precisa falar sobre isso, né? E inclusive, eu queria até abrir um parêntese aqui, assim, pessoal, vocês que estão aí, por favor, envie para algumas pessoas que vocês acham que se conectam, né?
bom dia para todo mundo que está entrando agora, que eu não havia falado. Envie para as pessoas que vocês conhecem, que acham que seria importante receber essa informação, até mesmo para que a gente possa, como a Vivi falou, né? Comece, faça. E assim, eu não estava preocupada com quantas pessoas iriam entrar e tudo mais, porque a gente sabe que é um exercício que tem que ser constante, né? Então, ajuda, só que a gente precisa do apoio de vocês para poder essa informação chegar em mais pessoas. O quanto isso pode reverberar de forma positiva. Quantas pessoas, aí voltando para o tema, né, também podem estar sentindo essa oscilação, como foi na segunda-feira, eu senti uma energia absurdamente, assim, para mim foi muito forte, ao mesmo tempo paralisadora e introspectiva. Era a lua cheia, né? Era uma no lua Azak, cheia. né? E é uma lua cheia poderosíssima, foi uma lua cheia Em Escorpião, né? Em Escorpião, né? Que é a lua do Festival de Vesak, ela é uma lua de Buda, ela é uma lua que ilumina, ela é uma lua que está reverberando no céu. Mas sabe o que eu vi dessa lua? Eu acho que ela dá uma, tipo... Eliminei, Sim. entendeu? Saiu, tirei a casca da cobra e agora eu tô com uma outra pele, vambora para um novo momento do mundo, do ano, né? Então, assim, esse ano, gente, ele começou com um ano muito junto. Geralmente isso acontece. Só que esse ano, ele começou com um ano muito junto, ele ficou muito tempo parado em Peixes. Então, a gente teve ali do final de fevereiro, março, atravessamos março inteiro, abril inteiro, com um céu muito concentrado em Peixes. Muito concentrado, quem estava lá? Cabeça de dragão, que é uma orientação da vida, da energia, que é eu falo que é o tema organizacional do ano, a cabeça, né? O tema do ano, que estava em Peixes. O Netuno, né? Finalzinho do Netuno em Peixes ficou esse tempo todo. O Saturno, que está transitando no final de Peixes, ficou ali em cima. Vênus ficou ali em cima. Mercúrio ali em cima. Vênus e Mercúrio são rápidos, só que eles avançaram e eles tiveram a retrogradação, que é o movimento de andar para trás. Quando eles andaram para trás, eles voltaram para Peixes e se encontrou todo mundo no final de Peixes. Os últimos graus dos signos, eles são graus mais tensos, né? Porque assim, a energia vai embora. Então temos que resolver tudo agora porque a gente está indo embora, sabe? Aquele último dia da viagem, a visita vai chegar, a faxina rápida. Então, a gente ficou com uma temática de tensão, né? Temos que resolver alguma coisa, mas era Peixes. E Peixes é aquilo que eu já falei, é o signo do espiritual, é o signo que está acontecendo às vezes numa outra dimensão, mas que não está na carne. Então, eu sinto, mas eu não tenho palavra para explicar o que eu tô sentindo. Eu não tô conseguindo ir para aquilo que eu sei que eu preciso ir. Eu preciso fazer, eu preciso iniciar, mas não, ainda não tá no momento. Sabe, parece uma coisa meio esotérica, às vezes, que a gente faz assim, não, mas a energia não tá boa. Não, ainda não é isso. Não estou procrastinando, mas não mais, né? Assim, é como se a gente tivesse entrado num estado meditativo. E às vezes, não é só... Às vezes tem que ser a meditação ativa, porque a vida tem que continuar, você tem que trabalhar, você tem que fazer suas coisas. Mas a vontade, para muitas pessoas, preciso me retirar de cena. E sabe o que isso vem muito para mim também, Vivi? Não sei o que você acha sobre isso, mas como tá acontecendo tantas coisas, essas movimentações na casa de Peixes, né? Você não acha que, de repente, é esse convite para... Lógico que a gente sabe a importância da materialidade, né? E é importante esse equilíbrio. Mas é justamente para a gente deixar de lado um pouco a materialidade e entender o que de fato traz valor para você, né? Valor é aquilo que não tem preço, que é o tempo, né? O seu tempo, é o estar com o outro, é a bondade, é olhar para suas virtudes. Se você quer alguma virtude, você trazer virtudes para dentro de você. Então, isso para mim, né, é muito considerado o valor. E a gente parar dessa busca só material, né? E da gente olhar para essa busca espiritual da coisa, quando eu digo eu estou feliz. Eu estou colaborando com o mundo? Como é que eu estou participando, né? Eu vejo muitas pessoas criticando o mundo, criticando a política.
Tá, mas o que de fato você tá fazendo para ajudar? É aquela velha frasezinha, né? O que cabe? O que cabe? Seja a mudança que você E é espere no verdade. mundo. Eu adoro isso, né? Parece meio clichê, mas é a verdade, assim, você tem que ser a mudança que você quer no mundo. Eu não posso falar de falcatrua se eu faço a falcatrua. Exato. Entendeu? Exato. Eu não posso dizer, mas o mundo tá sujo e eu deixo o lixo na praia. A gente aqui frequenta a praia e a gente vê a quantidade de lixo que tá na praia. Não é possível. Exatamente. Então, é esse convite também, né, Vivi? Pra gente entender, porque eu acho que cada vez mais, né, a gente se encontrando, a gente entendendo de fato o que é. Aí é o tal do propósito, né? Sim. Que é quando você consegue entregar para o mundo os seus dons, os seus talentos. E aí sim, naturalmente, gente, consequentemente, vem a materialidade, né? E eu acho que o grande lance, assim, ao meu ver, é a gente trazer esse equilíbrio, mas nesse momento é a gente buscar o nosso interior para que a gente possa sim equilibrar. Não tem como a gente ficar só no material, nessa busca incessante. E aí eu entendo muito que é como se o universo, ele deve falar, eu não tenho nada a ver com isso, mas ele tirasse algumas coisas de você justamente para que você possa se buscar. Então, às vezes você vê, nossa, gente, eu tô sem cliente, eu tô sem paciente, eu tô sem... Tá. E aí volta pro início dela. Eu gosto de fazer essa volta, assim, Vivi, que é aquela assim, por que você ainda não tem as suas respostas? Porque você não fez as perguntas certas para que você consiga acessar. Você ainda não parou para se escutar. E é o mais difícil, acho que hoje, né? E olha como o universo vem pedindo pra gente entrar nessa introspecção, não morar nela. Mas como é que eu vou agir se eu não sei pra onde ir? Sim. Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Só que você tem que o quê? Começar a silenciar, e é pra isso que a gente aprende 1000 práticas, né? De mindfulness, de meditação e tudo mais, para que a gente possa fazer as perguntas certas. Então, se a gente conseguir entender o qual é esse chamado, ele tem um chamado coletivo, como a Vivi está colocando aqui, mas ele tem o seu chamado, o que é seu pessoal. E a gente trazer aqui, eu acho que dessa conversa toda, é que você possa abrir a sua cabeça e trazer para dentro de você o que é que o universo está querendo do mundo, mas sobretudo sobre você. O que ele está te pedindo? Por que algumas áreas da tua vida não está boa? Não é porque simplesmente acontece, é porque existe algo a mais que está te convidando. E vai chegar um momento, gente, que é o que ela falou, não é mais um convite, é uma convocação. Sim. Então, se nós resistirmos a isso, a dor é pior. Né? Então, e eu acho que esse é o nosso trabalho aqui, né? Como a gente nós estamos no caminho, mas a gente já se despertou, né, Vivi? A gente já se despertou e a gente está no nosso caminho de buscar, e é justamente como diz na filosofia, né, gente? Trazer, a gente buscar o conhecimento, só que o conhecimento sem prática, ele não vira sabedoria. Então não adianta nada se você souber dos trânsitos, se você souber 1000 outros temas, mas se você não consegue de fato colocar na tua prática. É no dia a dia. A vida nos convida todos os dias a praticar. Se você quer paciência, se o universo está pedindo, olha, se atenta mais a isso e isso. Tá, mas aí vem as oportunidades que as pessoas encaram como uma pessoa que está te perturbando, ou um trânsito chato, tô botando uma coisa assim. Tá, mas você não quer a virtude da paciência? E aí na hora que a vida te presenteia com uma oportunidade, você fala, o quê? Um trânsito é uma oportunidade? É uma oportunidade. É uma oportunidade. Aliás, tudo que acontece na vida é uma oportunidade, né? Bem poliana. Mas é isso, assim, tudo Olha que como acontece. É que entrelaça tudo, né? Tudo que acontece. A Vivi tá entregando aqui toda a parte de astrologia, e aí eu junto com a parte do autoconhecimento, que ela também domina bem, né? Mas é justamente para que senão você só vai assistir essa live e vai achar, pô, legal, e acabou. Esqueceu o que foi dito aqui. Então que, de alguma forma, você possa sair dessa live refletindo sobre qual é o grande chamado para você. Que quando a gente planta essa semente dentro da gente, pode ter certeza, a vida, o universo, ela vai te mostrando o caminho, né? Você, muitas vezes, igual assim, um exemplo, nós estamos fazendo essa live, a gente tinha um tema principal, mas a gente não tem um roteiro aqui. Não. Por quê? Porque a gente entende que
tem que ser natural, tem que ser fluido. É entregar o que a gente está recebendo, né? E é acreditando muito na nossa intuição e no que estamos fazendo, né? Eu e a Vivi, como duas boas capricornianas, a gente gosta de entregar o melhor. E é isso. A vida está convidando a gente a se movimentar com essa energia de Áries, de Urano, pedindo a gente para se movimentar e entrega o teu melhor. Mesmo que pode ser, tipo, aquela assim, nossa, meu melhor hoje foi bem pouco, né? Mas é isso aí. É isso. Você sabe que você falou assim, é o seu grande chamado, né? E às vezes o grande chamado, o seu grande chamado pro outro é um pequenino chamado. Exato. Porque às vezes é resolver aquela pendência no banco que você tá protelando. Às vezes é arrumar aquele armário. Sim. Tô falando sério, gente. Sim, sim. É, aquele armário que você nunca mais mexeu, e aí quando você vai mexer, você vai lembrar que você tinha uma coisa e você... Gente, o grande chamado, lógico que tem um chamado da vida, né? Tô brincando, Sim, mas sim. assim, é pequenos movimentos. Sim, sim. Então, quando a vida recolhe a gente tem que entender o pra que ela recolheu. Ela recolheu. Por que ela recolheu? Porque isso é uma queixa, né? Assim, não estou dizendo que as pessoas se isolaram dentro de casa, se fecharam, não, porque a vida continua. Mas a vontade interior de uma galera é nada fazer. Pra quê? Pra que eu tô sentindo isso? Né? Tem uma influência energética? Beleza, tem. Mas por que isso me atingiu? Uhum. Essa é a questão. Por que eu me afinizei com esse conteúdo e isso entrou pra mim? Né? Por que isso está aparecendo na minha tela? Por que isso está aparecendo na minha vida agora? Então, esses últimos meses, né, principalmente aí final de fevereiro, março e abril, como um todo, não dá para dizer, não teve dia, teve até dias que foram um pouquinho melhores, mas como um todo, foi 2 meses de pensar. Pensar para executar. Pensar para materializar. Vou tirar o executar e vou botar o materializar. Isso quando a gente estava falando da espiritualidade, né? Esse voltar para dentro, perceber o que às vezes está na entrelinha da vida, o que está mais na sutileza, né? O que está mais no interno. Isso também tem a ver com o eixo do peixes, porque na astrologia a gente tem as oposições, os opostos que se completam. Então a gente tem 12 signos e a gente tem 6 pares. E o par do peixes é o virgem, que é o signo do todo dia, da rotina, da organização, do discernimento, né? Que é o signo que materializa junto com o touro. Eles são os signos que geram a matéria. O touro tem a matéria mesmo, o corpo, e o virgem é como você lida com essa matéria diariamente na sua vida. Então a gente foi convocado, estamos sendo, essa energia não passa, por quê? Lembra que em algum momento aqui eu falei, temos a cauda e a cabeça de dragão, a cabeça, esse eixo é o tema organizacional, institucional, é o tema institucional do ano, e esse ano a cauda e a cabeça entrou no eixo Virgem-Peixes. Então a gente está com a cauda, que é o passado, que é aquilo que eu trago na bagagem, que é Virgem, e a execução, que é a cabeça, que é o direcionamento, está em Peixes. Então, o ano de 25 e um pouquinho de 26 tem essa energia de ir para o Peixes. Então, afeta a saúde física e a saúde, principalmente a saúde mental, a espiritualidade, a energia, os processos artísticos, né? Então, é um ano excelente para as produções artísticas. E eu falo muito isso em consulta, eu falo, chama a arte para a sua vida. Porque eu sou a maior... Caderninho de pintura, exatamente. né? Ah, mas Vivi, eu não sei pintar, eu não sei desenhar. Eu falo, cara, nem eu. Mas eu desenho. Eu pinto, né? Assim, isso é uma coisa que eu estimulo, tudo bem. Eu tenho um ascendente em peixes, uma cauda em peixes, mas assim, eu estimulo a arte porque eu acho que a arte realmente, ela é a sutileza, ela é o sutil e ela gera uma modificação. E esse ano ele convida você para esse lugar. Então, uma aquarela, uma escrita criativa, terapêutica, um caderninho, Escrever, desenhar. Escutar música, trazer a arte para sua vida, trazer a cor para sua vida. Isso tudo é um chamado do ano e isso Falando em cor, né? Olha a quantidade de cor.
Isso aqui são quadros dos meus filhos, quando eles eram crianças. Que lindos, lindos, lindos. Passado, quando eles eram criança foi ótimo, né? Foi, não é mais. Então, assim, a arte, ela é um processo curativo. E o peixes na cabeça, ou você vai se misturar, então é muito fácil a gente se misturar na energia do outro, e aí se o outro tá numa frequência não tão legal, você entra na frequência dele, então você tava ótimo, daqui a 2 segundos você já não tava bem, porque você se misturou, a gente tá com essa tendência em aberto para todo mundo. E a arte ou a psicoterapia, né, que tem a ver com autoconhecimento, isso são movimentos curativos que todo mundo deveria fazer em 2025. Então, já fica aí como um exercício de casa. Ô, Vivi, a gente tem aqui, olha lá, ele até falando, provas são as pinturas na sua parede. Eu queria, não sei se dá, em 15 minutos a gente tem ainda, teria como a gente passar um pouquinho do que esperar. Eu não vou falar por signo, eu recebi algumas perguntas, gente, a maioria foi tudo assim, o que esperar para Gêmeos, o que esperar para Capricórnio, né? Capricórnio eu queria, e aí eu... E entre outros signos, então essas foram as perguntas principais. Mas, se a gente não puder falar por cada signo, eu acho que seria muito legal se por elemento, né? O que esperar para os próximos meses, ou... Enfim, eu acho que alguma... Bom, vamos lá, eu vou tentar falar rapidinho. O Áries, o signo de Áries, ele vai tá com uma força muito forte dentro dele, que é o Saturno e o Netuno. Isso para Sol, ascendente... né, vamos esquecer um pouco a mandala astrológica, porque senão não dá pra gente falar. Vamos pensar se você tem, isso para todos os signos, o Sol, o ascendente, ou a sua cauda e cabeça de dragão, que isso nem todo mundo vai saber, mas principalmente Sol, ascendente e Lua, nesses signos você acaba levando esse impacto. Que não necessariamente é agora, mas, né, não vou falar de uma maneira geral. Então, assim, para Áries, é esse ir, né? O Áries está sempre sendo convocado a se movimentar. Então, por exemplo, para mim, todo mundo que tem alguma coisa forte em Áries não pode, nesse momento, desperdiçar atividade física. Por quê? Senão vai queimar. Entendeu? Senão vai se queimar por dentro. Então, os arianos de plantão precisam se movimentar fisicamente. Todo mundo, eu sei, mas a gente estava dando aquela... principalmente para os arianos. Indicação. Os taurinos, eles precisam dar um upgrade no tempo deles, assim, porque como o tempo está muito paradinho, apesar de ter um avanço, de ter um movimento muito grande, mas a gente está sentindo uma dificuldade de entrar no compasso do ritmo que está acelerado. E para os taurinos isso é pior ainda, porque eles já têm um tempo mais próprio deles, que é mais lento às vezes, né? Então eles precisam tentar acertar o ponteiro interno com o ponteiro do mundo. Não acelerar e se atropelar e se machucarem, principalmente adoecer, mas eles precisam entender que eles precisam ir para o touro mais na execução e menos na ruminação. Eu diria, tá? Tá anotado aí, né, gente? O geminiano já tá o oposto o oposto do touro, porque ele já é mais movimentado, mais acelerado, né? Ele é o azouguezinho, ele é o Mercúrio, e aí a gente tá num céu que tem essa tendência mercurial, né? Que está com esse movimento de muita informação acontecendo. Tem muitos acontecimentos acontecendo. E o geminiano adora os acontecimentos Deixa eu saber de tudo, deixa eu saber de tudo. Eu sou ascendente em Gêmeos. Né? Então, assim, o Urano vai chegar aí agora, em julho, então vai dar uma acelerada. O Júpiter está em Gêmeos, então os geminianos já estão passando por essas várias abinhas abertas no celular e no notebook. Então precisa, ao contrário do touro, precisa equilibrar. Porque a tendência do Gêmeos está numa ansiedade, né? Todo geminiano, uma coisa forte em Gêmeos, as pessoas estão muito ansiosas, porque tem uma urgência. Então, ao contrário do touro, que precisa dar uma acelerada, o Gêmeos precisa dar uma ajustada para entender o que você é capaz nesse momento. Não adianta abrir várias abas se você não vai dar conta. Uma meditaçãozinha, né? Aí ajuda. Escolha um caminho para trafegar. E não dá para você saber de tudo o tempo inteiro. Você tem coisas que você não vai saber. Câncer, né? O câncer é de água, então
para os cancerianos de uma maneira muito forte, eles ainda não estão sendo tão impactados, mas eles vão receber o Júpiter que vai entrar em Câncer. Então, o Júpiter expande, aflora as emoções. Então, os cancerianos precisam prestar atenção, trazer consciência para isso que vai abrir, porque vocês já são mais emotivos, né, de uma maneira geral, tô falando do geralzão, e aí vocês vão ter essa expansão das emoções. Pode ser maravilhoso, mas tem as mágoas que se afloram, o sentimento de, eu não sou mais querida, né, daquela carência. Focar em trabalhar então, essas emoções, exatamente, né? assim, não tá no outro, tá em você. O outro não, né, ele pode até ter te abandonado de fato, mas olha pra você. Então, o convite pro Câncer é trabalhe as suas emoções, porque durante um ano elas vão ficar muito afloradas, tá? No geral. Para quem tem coisas em Câncer. Leão, de uma maneira direta, Leão também não está sendo atingido, mas está, porque o Aquário está no Plutão, e aí ele pega ele por tabela. Os leoninos que têm esse lugar também desse olhar para si, eu acho até que os leões são os menos atingidos nesse momento, no sentido de eles deveriam ter já uma consciência maior de si. Por isso até que as pessoas falam que o leão é o egoísta. Porque eles olham para si. E essa é a missão deles, tá? Defesa aqui dos leões. Eles precisam olhar para eles. E nesse momento o que a vida quer é uma força desse leão. Trazer consciência para sua própria vida. Então eu diria que no samba, os leoninos, eles é o que estão... Se eles estiverem fazendo esse olhar para si mesmo, eles é o que vão estar mais antenados. Viu, leoninos? Né? Mas não é se perder em si. É olhar para si e ir para o mundo. Com você pleno, né, de si. Uhum. Virgem é um signo que está sendo muito mexido, porque a cauda está lá dentro. Então os virginianos, eles estão mais minuciosos do que nunca. Eles estão buscando algo que às vezes nem eles estão entendendo o que eles estão buscando. Eu tenho atendido algumas pessoas com coisas forte em virgem, que estão muito metódicas, né, estão muito aficionadas num único tema, bem características do virgem, e muito presa a padrões, então tem que ser assim, é assim, eu tenho que fazer isso dessa forma, uma forma muito fechadinha. Então o virgem precisa se deixar sair um pouco da matéria, do racional, e ir um pouco para esse espiritual, para esse sentir. Isso é um convite para todos os virginianos. O Libra é um signo que foi mexido muito nos últimos tempos, porque a gente teve o eixo passando ali por Libra. É um signo que fala muito do equilíbrio, né? Dessa busca de eu e o outro. Ele veio muito forte até agora, até o início do ano. A gente tinha muito essa temática ainda, né? Do eu e o outro e eu, quem sou eu perante o outro. Acho que nesse momento, se vocês fizeram o dever de casa, de se olharem para o outro e separar você do outro, vocês vão trafegar bem durante esse ano, né? Com todas as escolhas que vocês tiveram que fazer, as decisões, se isso ocorreu bem, senão vocês podem ainda estar perdido muito no outro. O Escorpião é um signo que está sendo muito mexido, porque a Lilith está em Escorpião. E Lilith é um caso à parte, de amor ou ódio, que eu amo. Eu adoro tudo que é intenso, então eu adoro a Lilith. E aí os escorpiões estão passando pela Lilith em cima de vocês. E é um convite para olhar as entranhas, as entrelinhas e as entranhas, olhar o profundo e deixar esse profundo vir para a superfície, seja o que for. Pode ser a tristeza, pode ser a grande ferida, é a hora de tratar. É a hora de você se empoderar da sua força. Muitas vezes na sua ferida está a sua força, que está omitida, que está banida. Então vocês precisam olhar e trazer isso à tona. Sagitário é um signo que não está sendo mexido de uma maneira tão direta, mas nas tabelas. Quando eu falo tabela, gente, é porque ou tá na oposição, ou tá na quadratura, né? Então, ele todos os signos são sempre mexidos, mas o Sagitário tá num bom momento, eu diria, no momento de voar. Agora que ele vai viajar, né? Mesmo. Não voar nos pensamentos, mas no voar da expansão, de se permitir ir além, romper as suas fronteiras. Esse é um ano para isso, né? Esse é um ano que convida todos nós. Você pode mais,
né? Se reconecte e avance. Acredite mais em si, né? Se posicione e avance. Então isso está acontecendo nesse momento e o Sagitário, por ter essa temática, pode pegar esse embalo bem. Os capricornianos resistentes tem que se abrir, né? Ele é um signo de terra, muita estruturação. Eu falo que o Capricórnio é o signo da vertilização da vida. E nesse processo nada pode dar errado. E o mundo está convocando tem a que mexer. Ser perfeito demais, exatamente. Né? E o mundo está convocando rever as estruturas e as bases. Então pode ser que chegue assim, olha, essa estrutura que você montou é muito legal, funcionou, mas ela não vai funcionar mais. E aí os capricornianos se apavoram. Puta merda, né? Desculpa, até um palavrão. E aí o mundo está dizendo, precisa rever as estruturas e modificá-las. Então os capricornianos precisam ceder. Se fizeram, né, o exercício lá atrás com Plutão, né? Ok, se transformaram. Senão, assim, não dá para ser o da resistência. Claro que a gente pode resistir, conservar, mas tem que rever o que você está conservando. Tem que resistir o que você está... Tem que rever o que você está resistindo, né? Então, eu diria que tem que ter cuidado, assim. Os capricornianos ainda estão na berlinda. Os aquarianos, todos estão sendo convocados, ou agora ou daqui a 20 anos, a participar da transformação do mundo. Então, o aquariano, eles são os soldadinhos que o Plutão está convocando agora para serem os agentes desse novo, dessa novidade, desses que vieram transgredir, transpor, transformar e quebrar os padrões. Então, todo aquariano está tendo que quebrar um padrãozinho. Agora ou daqui a 20 anos, né? Então, pode ser que a sua leva seja a leva do momento. Ó, como um conselho dos capricornianos que passaram por Plutão, gente, só vai. Entendeu? O aquário, ele é o signo do novo. Então, assim, um aquariano que resiste ao moderno do mundo vai penar, porque ele precisa se atualizar. A atualização do aquário é muito mais constante, gente. Ela é diária, assim, um aplicativo que todo dia que você entra, ele pede atualização nova, atualização nova. Caraca, todo dia é aquário. Todo dia. É todo dia, né? E os piscianos que devem ter ficado aí no limbo. Conheço alguns. Eu tô rindo porque meu ascendente é peixes. Eu peguei tudo isso em cima do meu pendente. Agora tá explicado. E eu fiquei assim, trabalhando, porque eu não tenho, não posso ter esse luxo de não trabalhar, mas tava no limbo, né? Tava assim, eu não posso fazer muitos contatos porque minha energia tá oscilante. Os piscianos estão no limbo porque eles precisam se reestruturarem, entenderem e enxergar a realidade. Enxergar a realidade para peixes é muito difícil, né? Então, os piscianos estão sendo convidados a abrir a janelinha e enxergar, tirar o véu da ilusão e agir. Agir. Vocês tiveram 2 planetas em cima de vocês muito tempo, né? O Netuno ficou 12, 13, 14 anos e o Saturno sai e ainda volta. Então, o pisciano entrou numa energia que é diferente da que ele está acostumado, porque ele precisa se responsabilizar. Não que eles não façam isso, não me entendam mal. Mas o peixe está tudo bem, né? Tá tudo bem. Daqui a pouco vai dar certo. A espiritualidade vai prover. Colocando na conta da espiritualidade. Eu tô achando engraçado, né? Temos aí, gente, a Gisele que tem quase todas as casas dela aí peixes, né? Ela, total. Tem escorpião também que tá sendo mexido. O escorpião tá sempre sendo mexido, gente. Quando vocês escolheram nascer com coisas em escorpião, o escorpião é o signo da transformação. Então, ou ele transforma pra si, ou ele transforma pro outro. Mas é isso aí, gente. É a gente brincar, né, com coisa séria, a gente pegar o melhor que esses trânsitos nos traz. A Vivi aqui pontuou o que de melhor, né, a gente pode trazer para dentro desse momento, é trazer como uma ferramenta mesmo. Bom, se eu sei que é olhar para dentro, então vamos olhar para dentro. Se eu sei que é agir, peraí. Gente, assim, é isso. Uma vez visto, nunca mais desvisto. É isso. Adorei.
Muita gente foge da raia, né? Muita gente foge porque sabe que quando olhar tem que tomar uma ação. Aquele que muito foi dado, muito lhe será cobrado. Palavras do grande mestre. É isso. Nossa, fechou com chave de ouro. Gente, olha, nós já estamos encerrando essa live. Vamos fazer um tintim de Eu xícara. quero um tintim de xícara com Que já um tá pouquinho de vazia. café. Tem só um catiquinho aqui. De verdade, eu amei fazer essa live. É um projeto novo, onde eu e a Vivi, a gente vai fazer uma vez por mês, pelo menos, para que a gente possa aí direcionar vocês. Então, divulguem também, né, esse trabalho nosso, justamente com o intuito somente de levar conhecimento, de levar energia. E é exatamente o que a Vivi pontuou aqui, né? Não adianta a gente trazer esse conhecimento, tá, mas e aí, como é que você está colaborando, né? Então, é a minha forma de mostrar, de ajudar as pessoas, é a forma da Vivi também. Inclusive, quem quiser fazer mapa, entre em contato com a Vivi. Eu agora vou estar atenta às mensagens. Gente, se ela não mandar, se ela não responder, pode me ligar. já sei que eu vou receber lá no direct de pede a Vivi para entrar em contato comigo. E eu também trabalho com frequências, então se vocês estiverem sentindo essas oscilações, Reiki e radiestesia, então tem sido ferramentas maravilhosas para poder... A radiestesia nesse momento é tudo de bom, né? Por conta das frequências que estão muito alteradas. Vivi, as minhas frequências, elas oscilavam muito, então assim, ficava nesse desânimo e ânimo, né? Então eu tenho conseguido... Desde que eu aprendi essa outra prática, né? E aí eu coloco isso na minha vida todos os dias, junto com o Reiki e as outras que eu sei, a minha frequência tem se mantido. Então, eu posso também, né, gente, ajudar. Então, se vocês quiserem fazer mapa com a Vivi, frequências, ajuste de frequência e Reiki comigo. E é isso, eu quero agradecer imensamente para quem ficou aí até o final. Obrigada por tudo. E vamos até o próximo, gente. E a gente fez bem arianamente, tá? A gente falou, vambora, quinta. Então vambora. Foi. A gente divulgou ontem. Eu só consegui fazer à noite porque eu trabalhei até tarde. Foi desse jeito. E é isso, tá vendo? Estamos no flow do momento. Do momento. É isso, gente. Obrigada, tá? obrigada, viu? Um beijo para todos vocês. Peraí.